Algumas vezes me perguntam se as pessoas com autismo necessariamente têm dificuldade de aprendizagem. Então, é bastante comum que as crianças com autismo apresentem dificuldades em aprender de formas tradicionais. Então, isso ocorre simplesmente porque seus cérebros, eles processam as informações de maneira diferente do que as crianças neurotípicas. Mas quais os problemas de aprendizagem apresentam em alunos com autismo? Então, podem apresentar atrasos no desenvolvimento da fala, ecolalia, pouco interesse por outras crianças, dificuldade na memória, de entender sentido figurado, dificuldade em desenvolver o senso de imaginação, de compreensão denotativa, do sentido de algumas palavras e expressões de caráter subjetivo. Fator incluso na dificuldade de comunicação, dificuldade na memória, dentre algumas outras características. Contudo, vale salientar que assim como existem inúmeras diferenças entre as pessoas neurotípicas, da mesma forma acontece entre as que são autistas. Isso implica dizer que nem toda a pessoa com autismo deve necessariamente apresentar a totalidade das características comuns ao transtorno de desenvolvimento. Mas como o autismo ele afeta o aprendizado? Cada autista é singular e tem as suas especificidades, embora varie de pessoa para pessoa. O autismo ele pode afetar a capacidade da criança de se comunicar e de interpretar os significados. É por isso que você precisa considerar cuidadosamente todas as palavras que usa e como estrutura suas frases. Nós devemos evitar complicar a comunicação com metáforas e perguntas retóricas. A linguagem verbal é uma das formas do ser humano de conseguir se comunicar e estabelecer a interação no meio social, utilizada em diferentes variações ao redor do mundo. No entanto, o indivíduo autista ele apresenta peculiaridades nesse aspecto, uma vez que pode demonstrar atrasos no desenvolvimento da fala, como a ecolalia, caracterizada como a repetição de palavras ou frases ouvidas anteriormente, ou ainda ele pode ser um autista não verbal. Então, além disso, as pessoas podem reagir de diferentes modos aos ambientes em que estão inseridos, bem como aos distintos estímulos que podem receber. Então, o despertar da aprendizagem de uma criança com autismo no ambiente escolar pode requerer constantes reflexões por parte das pessoas que estão envolvidas ali, engajadas nesse processo, uma vez que ela tende a demonstrar muito desconforto com qualquer barulho, pode manusear de forma diferente os objetos escolares, apresentar dificuldades na concentração, dentre tantos outros aspectos que são particulares a cada indivíduo. Sem contar também que pode haver alguma outra comorbidade que esteja atrelada ao autismo. Então, tendo em vista, é válido evidenciar que a pessoa com autismo tem um cérebro capaz de construir novos conceitos e de aprender. Contudo, tal construção pode requerer um maior tempo ou precisar de uma metodologia diferenciada, capaz de entender as necessidades do seu sistema de compreensão. Então, para Cunha 2014, página 88, ele aprende de forma singular
há uma relação diferente entre o cérebro e os sentidos, e as informações nem sempre geram sentido, conhecimento. Então, a criança autista necessita de acompanhamento familiar, especializado, de uma equipe especializada, pois seu desenvolvimento acontece de maneira lenta e exige muita paciência por parte dos pais, por parte dos educadores. Então, o processo de aprendizagem de uma criança com autismo leva tempo, por isso requer calma e empenho. Sendo assim, deve-se entender que o tempo da criança autista é diferente e deve ser respeitado. Tanto os pais como educadores devem incentivar e mostrar às crianças que elas podem aprender normalmente, para que se sintam cada vez mais motivadas nesse processo de aprendizagem. Então, a educação é uma das maiores ferramentas para o desenvolvimento de uma criança autista. É através da educação que essas crianças podem aprender tanto matérias acadêmicas quanto atividades do cotidiano. A aprendizagem da criança autista não é fácil, contudo, fica evidente que com dedicação, amor, paciência, essas crianças podem alcançar uma vida mais independente, com bastante autonomia e com qualidade. Trabalhar com autistas na sala de aula requer uma série de cuidados, pode ser um desafio, mas também é incrivelmente gratificante se você souber como fornecer o apoio adequado e necessário para cada criança. Então, seja ajudando-os a manter uma rotina, lidar com a sobrecarga sensorial, ou se engajar no aprendizado de uma maneira que faça sentido para eles, leve a sensibilidade sensorial em consideração. Comunique com antecedência as mudanças, as transições, comunique-se claramente, de maneira objetiva. Integre os interesses das crianças autistas na escola, trabalhe em conjunto com os pais, com a família, trabalhe a sua própria resiliência. Eu sou Maria Castro, neuropsicopedagoga, atuo há mais de 20 anos na educação de Botirama. Então, se você gostou